Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para meditar em Josué capítulo 24 junto comigo. Terminei de fazer minha meditação pessoal, estava aqui falando com Deus e pensando, Senhor, fala com o teu povo, todo aquele que se chegar a esse podcast, que possa receber a tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar aos corações. E inclusive estava difícil até de escolher um título. Eu pensei assim, cristãos não ficam em cima do muro, ou aqueles que amam a Deus não ficam em cima do muro. O título é muito grande, não pode ser esse. Ou vivendo de acordo com as suas escolhas. Esse capítulo vai falar de coisas tão preciosas, além de ser o último capítulo do livro de Josué. E se você está chegando aqui no último capítulo, porque alguém te encaminhou esse episódio, eu quero te dizer que nós temos meditado capítulo a capítulo naquilo que Deus fez na vida do seu povo, né, naquilo que está escrito na palavra. E todos os dias a gente pensa em alguma maneira em que a gente pode aplicar aquele conceito da palavra para a nossa vida, aplicar para a nossa realidade. E esse capítulo de hoje fala sobre decisões. Muitos capítulos na palavra de Deus falam sobre isso, na verdade. Mas aqui Josué, usado por Deus, vai falar para o povo que eles tinham que verdadeiramente escolher. Né? E se eles escolhiam o Senhor, então eles escolhiam o Senhor. Agora, caso eles não quisessem, estava tudo bem. Só precisavam decidir logo e descer do muro. Então eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar. Você conhece alguém fiel a Deus? Tipo, aquela pessoa que você vê que caminha com o Senhor. Não porque ela é perfeita, porque a gente não é perfeito, nós somos cheios de falhas, mas uma pessoa que se arrepende, né? Que cai e levanta, se arrepende, anda com constância na presença de Deus. Você conhece uma pessoa assim, que vive na presença do Senhor? Que os anos têm passado e que ela está ali, firme? Olha, eu quero te dizer que eu tenho alegria, né, de poder declarar, eu conheço várias pessoas assim. E tenho a alegria de chamar essas pessoas não apenas de irmãos em Cristo, mas de amigos. E Josué é uma pessoa assim. Esse capítulo de Josué vai mostrar para a gente as suas últimas palavras, vai ser o capítulo que vai nos contar sobre a sua morte, o capítulo que nos testemunha a vida de um homem que recebeu de Deus uma grande responsabilidade e que foi fiel até o fim, sabe? Ele andava ali, junto com Moisés, ajudando ele, lutando as batalhas. E de repente, quando chegou o momento de substituir Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir o povo, para entrar na terra prometida, para fazer a divisão e para manter o coração desse povo temendo a Deus. E aqui, nesse capítulo que fala sobre o fim da vida terrena de Josué, vai também nos mostrar que até o fim ele foi fiel. E o verso 31 vai além. O verso 31 vai dizer que não apenas ele foi fiel, mas que nos dias da sua liderança, o povo foi fiel a Deus. Então agora vamos olhar para o conteúdo do capítulo. Bom, nesse capítulo Josué reúne todo mundo novamente, os líderes, o povo, e a Bíblia vai dizer que, diferente do capítulo 23, aqui eles tinham se apresentado diante de Deus, não apenas diante de Josué. E Josué vai começar a falar no verso 2, assim diz o Senhor. Então aqui, meus queridos, quem está falando é o próprio Deus através da boca de Josué. E as palavras de Josué primeiro recontam a história de Israel, começando lá em Abraão. Eu estou te contando porque eu não sei se você escutou o podcast lá das minhas leituras no YouTube, no Spotify, ou se você leu, então eu vou te contar. O Senhor começa através de Josué a falar sobre a história de Abraão. Deus tirou Abraão lá de outra terra, mas não somente de outra terra, mas de outros deuses. Abraão, o seu pai, seu irmão, eles adoravam outros deuses, mas Deus escolheu Abraão e tirou ele dessa terra e desses deuses. E o Senhor vai continuar dizendo que ele multiplicou a descendência de Abraão e deu para ele Isaac. Vai dizer que Deus deu para Isaac, Jacó e Esaú, que Deus deu possessão para Esaú e para os filhos de Jacó,
O que sobrou foi ir para o Egito quando veio a fome. Mas o Senhor estava nessa história. E o Senhor enviou Moisés e Arão para tirar o povo de Jacó, né, o povo de Israel de lá, porque lá eles se tornaram escravos e viviam de maneira muito penosa. E aí o verso 6 começa a contar uma história que é mais próxima dessas pessoas que estavam ouvindo Josué. Porque a partir do verso 6, Josué vai dizer, olha, os seus pais foram tirados lá do Egito. E eles clamaram a Deus e o Senhor trouxe livramento para eles no Mar Vermelho, destruindo os inimigos deles. Então, Josué vai lembrar que eles foram levados para a terra dos amorreus, que lá Balaão tentou amaldiçoar eles, mas Balaão não conseguiu, porque Deus os tinha abençoado. E esse profeta que tinha sido pago para amaldiçoar não teve poder para reverter a bênção que Deus havia trazido sobre o povo. E Josué continua falando. No verso 12, ele vai nos trazer uma informação, por exemplo, de que o Senhor tinha enviado vespões diante do povo para que fizesse com que os inimigos dele recuassem. Aqui Josué vai mencionar os povos que foram vencidos. E claro, se você está comigo no podcast desde Gênesis, a gente não lembra de nenhuma batalha, porque não está escrito, né? Que a gente não lembra, que não está escrito nenhuma batalha que Deus tenha mandado vespões para fazer com que os inimigos recuassem. Claro, a gente sabe que Deus tem poder para isso, tanto para mandar pragas de piolhos, de rãs, enfim, Deus tem poder. Então a gente não sabe se esses vespões aqui foi alguma circunstância em que o Senhor usou algum meio natural para fazer com que os exércitos recuassem, ou se de repente aqui está sendo chamado de vespões algum exército inimigo que o Senhor levantou para realmente fazer recuar os inimigos de Israel em um momento de batalha, como se fosse tipo assim, cansá-los antes da batalha com o povo de Deus. Mas no final, o que nós vemos no versículo 12 é que o Senhor vai dizer que toda e qualquer vitória que eles tinham tido não tinha sido por causa do arco deles ou da espada. Era o próprio Deus indo à frente e abençoando e trazendo as vitórias. No verso 13, Deus diz ao povo que deu a eles cidades que eles não tinham edificado e vinhas e oliveiras que eles não tinham plantado. E quando eu li essa parte do texto, eu fiquei parado um tempo aqui pensando, Deus, é verdade. Quantas vezes o Senhor nos dá coisas que nós não fizemos. Na verdade, queridos, quando a gente pensa em tudo aquilo que nós pudemos fazer, porque Deus abençoou os nossos pais, a gente precisa lembrar que é a própria mão de Deus colocando no nosso prato. Você entende o que eu quero dizer? Se você teve a graça de fazer uma faculdade porque os seus pais te abençoaram, se você teve a graça de desfrutar de situações porque Deus usou os seus pais para isso, ou um tio, ou um padrinho, a gente pode ver que muitas vezes Deus nos dá coisas que a gente não plantou. E o Senhor nos permite viver coisas que a gente não conquistou. Olho para a minha própria casa e penso nisso. Quantas coisas o Senhor nos deu a graça de fazer nos últimos tempos e que são coisas que as meninas têm vivenciado. Deus abençoa eu e o Daniel com coisas que trabalhamos e conquistamos e as meninas comem desta bênção que não foi elas que plantaram, não foi elas que conquistaram, mas que veio para elas porque Deus nos abençoou. Bom, e depois de passar por essa história toda, que Josué está falando com o povo, o que ele está fazendo é para mostrar ao povo que tudo que foi feito e conquistado, na verdade, não foi feito por eles, mas Deus é que fez. E então ele vai fazer uma pergunta para o povo. Ele vai falar, olha, vocês querem servir aos deuses de Abraão ou aos deuses dessa terra? E nesse momento, Josué vai dizer aquele versículo que nós conhecemos, né, que é bem conhecido, que está lá no versículo 15, que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué aqui diz, olha, vocês precisam escolher, vocês vão temer a Deus, vocês querem servir ao Senhor, ou vocês querem servir aos deuses dos vossos pais? Porque eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E o povo, então, a partir do versículo 16, começa a dizer, não, longe de nós abandonar o Senhor, nós estamos firmes com Deus. Só que aí Josué vai falar para eles, vocês precisam prestar atenção no que vocês estão falando. O versículo 19, Josué vai dizer, olha, vocês não vão poder servir ao Senhor e servir a outros deuses. Por quê? Porque nosso Deus é santo.
Com Deus não tem metade. Eu dou 70% para Deus e o resto não funciona assim, é 100%. Então daí no verso 20 ele vai engrossar o caldo. Josué vai dizer: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de os ter feito bem. Ou seja, o povo aqui precisava descer do muro. Ele estava dizendo em outras partes: tomem uma decisão. Vocês querem o Senhor? Ótimo. Vocês não querem o Senhor? Então vão servir os deuses. Façam a sua escolha, porque se vocês falarem: vamos servir a Deus, e vocês pararem no meio do caminho, depois de terem feito uma aliança com o Senhor, vocês terão consequência. Em outras palavras, não vai culpar Deus das coisas ruins que vai acontecer quando vocês desviarem o seu coração do Senhor. E o povo diz: não, de jeito algum, nós queremos o Senhor. Só que então, olha só, no versículo 23, assim como lá no versículo 14, que eu não mencionei para vocês, Josué vai falar a mesma frase: deitai fora os deuses aos quais serviram os nossos pais. E aqui no versículo 23, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Ou seja, o povo podia até estar ali com o coração, vamos dizer assim, com o coração, né? Não, né? Mas com o intento, não, vamos servir a Deus, só que eles tinham deuses no meio deles. E aqui, então, Josué vai dizer: tá bom, então vocês querem servir a Deus? Então joga fora esses deuses que vocês têm no meio de vocês. Porque, na verdade, por mais que eles estivessem falando: queremos servir a Deus, reconhecemos que Deus fez tudo até aqui, isso que você está falando é verdade, Josué? Eles tinham dentro das suas casas, dentro das suas tendas, enfim, daquilo onde eles guardavam os deuses deles, eles tinham lá aquelas coisas lá guardadas. E Josué vai dizer: então joga fora isso daí. Então deita fora. E então o povo diz assim: vamos fazer isso. Vamos obedecer à sua voz. E então aqui no versículo, nos últimos versículos, né, versículo 26, para ser mais específico, ele vai então escrever essas palavras no livro da lei de Deus, né? Ele vai tomar uma pedra ali, vai ter uma pedra por testemunha. Inclusive eu grifei aqui na minha Bíblia, porque ele fala assim, versículo 27, eis que esta pedra vos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. É como se o povo fosse olhar para aquela pedra e falar assim: nossa, ali nós fizemos uma aliança com o Senhor. E ali então é renovada a aliança e o povo diz que vai deitar fora os deuses e eles vão caminhar com o Senhor. E como eu já mencionei, no versículo 31 vai dizer que sim, o povo de Israel serviu ao Senhor enquanto Josué estava vivo, enquanto os anciãos daquele momento estavam vivos, eles caminharam com Deus. E aqui é relatado no final do capítulo tanto a morte de Josué como a morte de Eleazar, que era o sacerdote. E assim, então, finaliza o capítulo, mas antes de finalizar, eu não posso deixar de mencionar isso. O versículo 32 vai dizer que os ossos de José foram enterrados em Siquém. E se você não está lendo a Bíblia toda, parece que é só um versículo meio que esquisito. O osso de José foi enterrado? Como assim? Mas isso está falando também, gente, de um final de um ciclo. Porque lá em Gênesis 50, lá nos versículos 24, versículo 25, na verdade todo o capítulo pode ser lido, a gente vê que os ossos de José foram levados do Egito. José foi aquele que foi usado por Deus para sustentar não apenas o povo de Israel, mas todo o Egito e os arredores com alimento, porque Deus deu para ele uma estratégia no meio de uma fome, no meio de uma situação de desgraça, de tristeza. José foi usado por Deus. José foi usado por Deus. E antes de morrer ele falou: olha, quando vocês saírem do Egito, quando o Senhor libertar vocês, levem meus ossos daqui. Eu quero ser enterrado lá em Canaã. E aqui, no último capítulo de Josué, a palavra que foi dada a José, lá no final de Gênesis, de pode deixar, quando nós sairmos daqui a gente leva os seus ossos e te enterra em Canaã. Bom, essa palavra se cumpriu nesse capítulo. É mais um fechamento de ciclo. Eu não posso passar batida sem mencionar esse versículo que me fez chorar também nessa meditação, porque eu fiquei pensando: Senhor, nenhuma das tuas palavras caíram de tudo aquilo que o Senhor prometeu. E aqueles que são fiéis ao Senhor honram as tuas palavras, passam o bastão um para o outro, né? Porque quem enterrou os ossos de José aqui não foi a geração que prometeu enterrar os ossos, né? Com exceção de Josué, Moisés, essas pessoas que viveram mais tempo. Bom, mas então, esse é o conteúdo do capítulo, eu paro por aqui. Agora é hora da gente aplicar para as nossas vidas. O que a gente tem para aplicar para as nossas vidas? Bom, eu acho que eu diria, uma das coisas que eu mencionaria é que às vezes a gente pode falar que está servindo a Deus, né? Que a gente quer servir a Deus, que a gente reconhece que Deus é o Senhor Todo-Poderoso que fez tudo por nós.
Mas a gente está igual aquele povo, com os deuses escondidos dentro de casa, né? Ou dentro da tenda. E quando eu falo de deuses, eu não estou falando de imagens de escultura, não estou falando de objetos de idolatria, necessariamente. Se a gente tem alguma coisa que tem que se livrar, a gente tem que se livrar mesmo. Mas eu estou falando de coisas que são como ídolos no nosso coração. A gente precisa perguntar para o Espírito Santo, que habita em nós, né? Nosso Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas, se há algo dentro do nosso coração que toma o trono de Deus. Porque o Senhor Deus nos ama. Ele ama-nos tanto que entregou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós, para nos criar um vivo e novo caminho para a gente se achegar ao Pai. Hoje nós não precisamos mais de intermediários para falar com Deus. A Bíblia nos assegura que nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono de graça, porque Jesus morreu por nós. Portanto, você e eu, nós podemos falar com Deus porque Jesus morreu, um preço foi pago. Mas, apesar de termos esse novo e vivo caminho, talvez a gente tenha coisas na nossa vida que estejam sentadas no trono do nosso coração e governando a nossa vida, nosso pensamento, nosso jeito de olhar para as coisas. Então a gente precisa perguntar para o Espírito Santo. E assim como Josué falou para aquele povo, escolhe hoje quem que vocês vão servir, né? Vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir aos ídolos? Eu acho que a gente pode perguntar para o Espírito Santo, tem algum ídolo no meu coração? Tem alguém com quem eu divido, né, a honra e a glória que eu deveria dar somente a Deus? Porque esse povo, segundo Josué, se eles falassem assim, eu vou servir a Deus, mas depois eles se afastassem do Senhor, eles iriam ter consequências disso, né? E nós sabemos que na nossa vida não é muito diferente disso, não. Todas as vezes que a gente anda num caminho que é longe do caminho do Senhor, a gente semeia problema e a gente vai colher esse problema, a gente vai colher a paga desse plantio, né? Então, eu acho que seria uma boa aplicação para as nossas vidas pensar, se eu quero servir a Deus, então eu vou servir a Deus. Não significa que eu não vou errar, que eu não vou cair, mas eu vou me arrepender, eu vou consertar meus caminhos e eu vou voltar para o prumo. E eu vou servir ao Senhor. E eu acho que eu aplicaria também dizendo que se aquele que é fiel a Deus deve cumprir as promessas, como aqueles que aqui enterraram os ossos de José depois de tantos anos, foram fiéis à palavra dada lá atrás, pelos seus pais, né, pelos seus avós, e aqui cumpriram aquilo que foi feito. A gente tem que ser fiel às alianças, né? Acho que ser fiel às alianças é esse segundo ponto. Ser fiel àquilo que a gente se comprometeu. Ali no caso, Josué colocou uma pedra por testemunha e disse, olha, a pedra escutou tudo que vocês falaram. Eu pensei quando eu estava gravando esse episódio, quando eu estava meditando, na verdade, né? Agora que eu estou gravando. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei na minha aliança. A minha aliança que é testemunha daquilo que eu falei, né? Diante de Deus e do Daniel. Sabe, esses objetos que a gente usa como marcos na nossa vida, sabe? Que a gente possa olhar para esses objetos e nos lembrar daquilo que foi feito como voto, como compromisso e honrar com atitudes diárias. É exatamente isso, gente. As nossas atitudes diárias têm que honrar aquilo que os nossos lábios fizeram em aliança, sabe? Descer do muro, fazer uma escolha e honrar todos os dias com as nossas atitudes. Tarefa fácil? Não, porque não são todos os dias que a gente está com vontade de honrar a nossa palavra. Mas aqui o povo estava sendo exortado por Josué a escolher um lado, a tomar uma decisão. E uma vez que eles tomassem essa decisão, viver todos os dias de acordo com essa decisão. Dependendo de Deus, porque não tem outro jeito, né? As nossas decisões diárias têm que ser na dependência do Senhor. Bom, eu paro por aqui, esse podcast ficou gigante. Será que você chegou até o final? Será que você sobreviveu? Eu espero que sim. Se Deus falou alguma coisa diferente ao teu coração, põe nos comentários, por favor. Vai ser muito bom saber o que o Senhor falou com você nesse capítulo ou durante todo o capítulo de Josué. Torna a tua opinião pública, vai ser muito legal. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios.
Deus te abençoe e até lá!